Sabe, sempre fica aquela pergunta no ar. Será que o jeito que a gente é, a nossa personalidade, tem a ver com aquilo em que a gente acredita? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo nessa conexão que muitas vezes está bem debaixo do nosso nariz. Então, essa é a grande questão, né? Nossa personalidade determina nossa fé? E olha, essa não é uma pergunta qualquer. Cientistas estão tentando decifrar esse quebra-cabeça há décadas. E para a gente entender onde estamos hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para as décadas de 50 e 60, que foi quando as primeiras pistas de verdade começaram a aparecer. Nessa época, pesquisadores como Michael Argyle, Guy Swenson, James Dittes, eles foram os pioneiros. Foram eles que começaram a notar uns padrões bem intrigantes, umas coisas que pareciam ligar o jeito de ser das pessoas com a religião delas. A primeira grande teoria que surgiu era até bem direta. A ideia era que pessoas que se sentiam um pouco mais ameaçadas pelo mundo, ou até pelos próprios impulsos, buscavam a segurança de regras bem claras de uma autoridade. E claro, algumas religiões ofereciam exatamente essa estrutura, esse porto seguro. E essa teoria ganhava força com umas observações, no mínimo, surpreendentes. Estudos da época, como os de Argyle, perceberam diferenças culturais bem marcantes. Olha só este exemplo dos Estados Unidos, lá nos anos 30. Protestantes pareciam mais intrapunitivos, ou seja, uma tendência a jogar a culpa para dentro. E isso poderia explicar as estatísticas bem diferentes de suicídio e homicídio quando comparadas às dos católicos da mesma época. Uma diferença gritante, né? Ok, mas só observações gerais não eram suficientes. Para ir mais fundo, a ciência precisava de ferramentas melhores. E é aí que a psicologia entra de vez na história, desenvolvendo modelos rigorosos e testados para, de fato, medir a personalidade de um jeito científico. O primeiro traço importante que eles definiram foi o neuroticismo. O nome pode assustar um pouco, mas a ideia é simples. Pensa nele como um termômetro para emoções negativas. Quem tem neuroticismo alto tende a sentir mais ansiedade, mais preocupação, a ser mais instável emocionalmente. E, em seguida, a extroversão. Essa é mais fácil de sacar, né? É basicamente o nível da bateria social de alguém. Pessoas extrovertidas se energizam com outras pessoas, são mais ativas, assertivas e curtem interação social. E, por fim, nesse primeiro modelo, o psicoticismo. E aqui, muito atenção. O termo psicológico não tem nada a ver com psicose, a doença. Nesse contexto, ele descreve um traço de personalidade ligado à impulsividade, a não se conformar muito com regras e, às vezes, uma certa frieza emocional. Bom, esses três traços foram um ótimo começo, mas a psicologia continuou evoluindo. Então vamos avançar para um modelo mais moderno, mais detalhado, que é o dos 5 grandes. Ele vai ajudar a gente a entender isso tudo bem melhor. Esse modelo dos 5 fatores é tipo o padrão ouro hoje em dia. Ele nos dá uma visão bem mais completa. Ele mantém o neuroticismo e a extroversão, mas adiciona 3 dimensões novas e super importantes. A abertura à experiência, que mede o quanto alguém é curioso e criativo, a amabilidade, que é sobre ser gentil e empático, e a conscienciosidade, que tem a ver com organização e responsabilidade. O mapa da personalidade ficou bem mais detalhado. E aí, com esses modelos muito mais poderosos em mãos, os pesquisadores começaram a achar correlações muito claras, padrões que se repetiam em diferentes culturas e religiões. E olha só, a descoberta mais consistente de todas é esta. Existe uma relação inversa forte entre religiosidade e psicoticismo, ou seja, quanto mais religiosa uma pessoa tende a ser, menor costuma ser a pontuação dela em psicoticismo. Em outras palavras, pessoas mais religiosas geralmente são menos impulsivas e mais alinhadas às normas sociais. E não para por aí. 2 outros traços se destacam muito: a amabilidade e conscienciosidade. Estudos mostram consistentemente que pessoas mais amáveis, gentis, organizadas e responsáveis também têm um maior envolvimento religioso. E parando para pensar, faz todo sentido, né? São características que ajudam muito na vida em grupo. Mas aqui é que vem o pulo do gato. A personalidade não parece prever só a probabilidade de alguém ter uma crença, mas também o estilo dessa crença. Por exemplo, uma pessoa com alto neuroticismo, lembra, mais ansiosa, e com baixa abertura à experiência, ou seja, mais aversa a novidades, tende a se sentir mais atraída por formas de religião mais fundamentalistas, com regras bem definidas. Aquela estrutura toda parece trazer conforto.
Por outro lado, o oposto também acontece. Alguém com pontuação alta em abertura, gente mais curiosa, criativa, que gosta de explorar, é mais propenso a buscar uma espiritualidade mais pessoal, mais individual e menos amarrada em dogmas. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que esse mapa da mente nos diz, no fim das contas, sobre a ligação entre quem somos e no que acreditamos? Em resumo, a personalidade não parece criar a fé do zero. Na verdade, ela funciona mais como um mapa interno que molda qual caminho é mais provável que alguém siga. A gente viu que baixa impulsividade ou baixo psicoticismo parece abrir a porta para a religião. Ser amável e organizado facilita muito o engajamento em grupos. E, finalmente, o nível de ansiedade ou de abertura a ideias nos guia para tipos bem diferentes de crença. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final muito maior para pensar. Se a personalidade de cada um de nós ajuda a moldar nossas crenças mais profundas, o que isso pode nos dizer sobre a natureza e os valores das nossas sociedades como um todo? Fica aí a reflexão.